Olá, tá preparado para mais um Good News? Então dá só uma olhada no que teremos no programa de hoje. Uma filosofia de vida? Ou os primeiros passos para um futuro melhor? A nossa equipe viaja até os arredores de Pirenópolis, no interior de Goiás, para conferir de perto as criações desenvolvidas na Ecovila do IPEC. Com base na permacultura e técnicas da bioconstrução, o Instituto funciona como um verdadeiro laboratório a céu aberto e realiza projetos de moradia em sintonia com as necessidades do meio ambiente. E também novos moradores. 5 lêmures resgatados ganham um novo lar e fazem uma verdadeira festa no Zoo de San Diego. Para pegar boas ondas é preciso preservar a natureza. Jovens da Rede Pública de Juqueí, litoral norte de São Paulo, têm aulas de surf e educação ambiental na areia da praia. Telhado verde e compostagem. Em São Paulo, um shopping resolveu reciclar os resíduos orgânicos produzidos na praça de alimentação para adubar a horta construída no teto do próprio prédio. E antes de seguirmos viagem até o coração do Cerrado brasileiro, que está uma parada na Califórnia, nos Estados Unidos, para conferir a festa de 5 novos moradores no Zoo de San Diego. Com anéis na cauda e olhos bem arregalados, 5 lêmures de Madagascar encontraram um novo lar no Zoológico de San Diego, na Califórnia. Lá eles conquistam a atenção dos visitantes, que além de vê-los de perto, também podem interagir com os amigáveis bichinhos. Com andar curioso e ligeiro, os 5 animaizinhos, um macho e 4 fêmeas, exploraram os arredores da nova residência, que foi aberta ao público neste mês. Tempo suficiente para transformá-los nas maiores estrelas do parque. O lêmure de cauda anelada é a espécie mais popular de todas. Parte da fama veio com o filme Madagascar. Eu me remexo muito. Afinal, quem viu o filme deve se lembrar da esquisita e ruidosa tribo de lêmures no meio da floresta. Como esquecê-la, não é mesmo? Muito! Aí, garotas do mundo todo! O que pouca gente sabe é que todas as espécies de lêmures estão ameaçados ou em risco de extinção. Pois é, a perda de seu habitat natural, restrito à ilha de Madagascar, fez com que eles se tornassem o grupo de primatas mais ameaçado do planeta. E com o aumento da caça e do desmatamento, a situação só piorou nos últimos anos. Extremamente raros e curiosos, esses bichinhos conquistam a todos no zoológico. Mas bom mesmo seria vê-los soltos e em situação de equilíbrio com a natureza. A fachada de uma modesta vila, mas na verdade as experiências realizadas lá dentro poderiam revolucionar o jeito de morar no campo ou nas grandes cidades. A nossa equipe caiu na estrada rumo ao coração do Cerrado brasileiro e também do Brasil para conferir de perto as propostas da permacultura e bioconstrução desenvolvidas no Ecocentro do IPEC, que num primeiro momento assustam, mas no fundo oferecem novas possibilidades para o futuro do planeta. Nesta parte do Brasil, a paisagem surge em tom amarelados e a temperatura média fica em torno de 25 graus, mas em alguns dias da primavera pode chegar a 40. O local, estamos falando do coração do Cerrado brasileiro. Nossa equipe partiu de Brasília, no Distrito Federal, rumo ao interior do estado de Goiás. Por aqui o cerrado predomina e se espalha. O segundo maior bioma do território nacional tem pouco mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Cobre 24% do território brasileiro, perdendo apenas para a gigante floresta amazônica. E justamente aqui encontramos uma vila diferente, que pode mudar nossa maneira de perceber e se relacionar com o meio ambiente. Para saber, basta atravessar esta ponte. O rio é a divisória entre 2 mundos.
E a ponte faz esta ligação entre a vida na cidade e a vida no campo. Nós estamos chegando no Ecocentro IPEC. Ele foi fundado em 1998 e hoje é referência em sustentabilidade e permacultura. Um estilo de vida onde tudo tem um ciclo. Sai da natureza e volta para a natureza. O Ecocentro do Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado fica nos arredores da cidade histórica de Pirenópolis, em Goiás. E antes de qualquer questionamento, o presidente da Ecovila explica o que seria essa tal permacultura. O nome permacultura vem do prefixo de a cultura da permanência. Criada nos anos 70 pelos ecologistas australianos Bill Mollison e David Holmgren, a permacultura propõe uma mistura de agricultura, arquitetura, ciências naturais, economia solidária e muito mais. A ideia é trabalhar para e com a natureza e criar ambientes sustentáveis. Então a permacultura é o design sistemático de um lugar. Ou pode ser de um lugar, de um objeto, mas é um design. Nas ecovilas bem-sucedidas que tem no mundo, como Tamera, como Finneron, como Damanu, Zeg na Alemanha, a permacultura é um modo de vida, que os princípios éticos da permacultura primeiro, respeite o planeta, respeite as pessoas e compartilhe o excedente. Então, toda a comunidade é formada através desses pilares. Filosofia e métodos de construção em relação com o meio ambiente, que aqui são colocados em prática, como a bioconstrução, que equilibra as necessidades do homem com a preservação do ambiente natural. Bom, quem está comigo aqui agora é o Pablo. Ele é coordenador, um dos coordenadores do programa de biovivência aqui do Ecocentro. Pablo, você conhece tudo que tem aqui, né? Sim. De tudo um pouco, sempre está lidando no dia a dia, né? Sim, aqui todo dia é uma aventura, a gente diz. É muito bom. A gente estava falando da água, a gente tomou um golinho da água lá. Essa água vem daqui. Veio. Na verdade, essa daqui é uma das tantas cisternas que a gente tem aqui no Ecocentro, que é para captação de água da chuva. Aqui a gente armazena a nossa água para a época de seca, que é bem prolongada nessa região do Brasil. Durante o verão, que é a época que mais chove, a gente tem esses canos que vai fazer a captação da chuva, a gente guarda aqui e com isso a gente tem água potável para toda a época de seca. Uma água captada de forma simples, barata e o melhor de tudo, pode ser consumida pelo homem. Para se ter uma ideia, ela tem gosto de água destilada, só que é natural. E é muito simples o sistema. Primeiro, uma das tecnologias que a gente tem é a tanque ou caixa de ferro-cimento. É uma das técnicas que a gente usa aqui para construir aí onde vai ficar armazenada a água. E é muito simples, a gente tem um telhado, na permacultura várias estruturas, a gente busca que tenham mais de uma função. Nesse caso o telhado, além de proteger da chuva, de dar abrigo, a gente vai captar água dessa mesma chuva. Depois disso a gente tem um sistema de filtro, que é bem interessante, que esse filtro vai armazenar os primeiros 20 minutos de cada chuva forte. Então o que vai acontecer? Quando começa a chover, esses primeiros 20 minutos de chuva forte, eles vão lavar o telhado. Todas as impurezas que tem no telhado vão descer pelo cano, mas elas vão ficar armazenadas nesse reservatório, que é um filtro. Quando esse filtro encher, vai subir uma bola de borracha. Quando a bola de borracha boiar e chegar até o limite, vai fechar e a água vai começar a cair dentro da caixa de ferro-cimento. Desse jeito, a gente sabe que cada vez que a gente está captando água da chuva, é só água limpa e não chuveiro e não sujeira que estava no telhado. Depois da cisterna, a água segue para os filtros de cerâmica, onde é filtrada pela última vez. Um sistema de captação de água que poderia ser utilizado nas grandes cidades, só que neste caso não para beber. A poluição presente na atmosfera urbana inviabiliza o consumo humano. Mas esta água poderia servir para regar hortas, lavar louças, ser usada nos banhos e limpeza em geral. Na região que a gente está, por ser uma região rural, a água é boa e a gente pode beber ela, já foi testada. E não parou por aí não. Até mesmo os resíduos do banheiro seco podem ser reciclados. Como isso é possível? Bem... Esse banheiro aqui é o que foi batizado como Homo sapiens. Homo sapiens. Isso, já tem várias versões dele.
Esse foi o primeiro que foi feito aqui no Ecocentro. Esse é um banheiro seco. Em vez de a gente usar água para dar descarga nele, a gente usa serragem. A gente vai deixar os fezes compostando nessas câmaras aqui, que vai ser essa parte que está pintada. Tem um ângulo de 45 graus, em que os dejetos vão cair, vão descer por gravidade e vai ficar amontoado ali embaixo, se compostando. E depois de quanto tempo dá para se usar esse? Depois da última deposição, a gente fecha essa câmara por 6 meses. Cada banheiro desses tem 2 câmaras que são usadas alternadamente. Mas é depois da compostagem que vem o segredo. Você pode não perceber, mas estes tanques de concreto estão forrados de minhocas. No banheiro seco, quando nós misturamos o nitrogênio, que é nas nossas fezes, com carbono, gera uma reação termofílica que mata todos os patogênicos lá dentro da compostagem. E ele fica por 6 meses compostando. Depois desses 6 meses, nós retiramos ele e colocamos no minhocário, que é onde vai ser alimento para as minhocas, que vai transformar em humus. Então, aqui, era um problema nosso que nós tínhamos, que era o tratamento dos dejetos, vai virar uma solução. Então aqui você pode ver que já tem, isso aqui é aquele dejeto, já virou terra. O pessoal em casa deve estar imaginando que, pô, deve estar um cheiro, né? Mas não tem cheiro nenhum, não tem cheiro nenhum aqui. E é a terra com a serragem, isso, mas depois de processado pela minhoca. Depois de processado pela minhoca. Isso é humus. E é um humus de alta qualidade, porque o ser humano é um animal que come mais proteína do que os outros. Então é um humus rico. Alimento que sai da horta orgânica para o estômago. Fezes que viram um riquíssimo adubo para toda a terra. Na permacultura, tudo está interligado e deve fazer parte de um ciclo seguro para o homem e para a natureza. Quer mais exemplos? Na Ecovila, o mesmo pé de bananeira que fornece o fruto também filtra o esgoto deste outro canteiro. É o que a gente chama de círculo de bananeira e, na verdade, essa fossa funciona como um banheiro hidráulico. Nesse a gente vai ter água para dar descarga. Aí a gente vai ter os dejetos vindo com água caindo aqui, o que sai geralmente para o esgoto. E aqui o que a gente tem é mais ou menos uma pirâmide de tijolo furado. Depois a gente vai encher com entulho, coloca uma capa de matéria orgânica e aí a gente planta a bananeira. A bananeira vai descer até lá embaixo, onde tem essa água rica em nitrogênio pelas fezes, né? E vai sugar toda a água disso, deixando lá no fundo só uma pequena camada de lodo que vai ficando lá. Não vai representar nenhum problema assim, vai demorar muito tempo até encher, provavelmente nunca vai encher. O que a gente faz aqui com as bananeiras é simplesmente evaporar água. Esse dimensionamento aqui é mais ou menos para uma família de 4 pessoas, para suas necessidades. Que nesse caso a gente está buscando descentralizar esse tipo de serviço. Em vez de mandar isso por uma rede hidráulica, mandar até um centro de tratamento, a gente está tratando ele no lugar. O que acontece é que cada planta, cada bananeira, ela tem capacidade de evaporar até 400 litros de água por dia. Então, de novo, a gente fecha um ciclo. A gente está pegando a água limpa do córrego, está armazenando essa água, está usando para tomar banho, depois a água vem, ela é filtrada, é sugada pela bananeira e evaporada e volta de forma de vapor para a atmosfera uma água limpa de novo. É um ciclo que está sendo fechado, não está virando esgoto. E de pensar que tudo nasceu de uma necessidade. Quando chegaram aqui, não existia saneamento básico, nem luz elétrica. A solução foi criada. E como na permacultura tudo deve ter, no mínimo, mais de uma função, lembra do banheiro seco? Além de fábrica de humus, ele também serve de estrutura para produzir água quente. Bom, essa estrutura que a gente tem aqui, além de ser um sanitário seco, a gente usa ela para outras 2 funções. Aqui funciona também chuveiros, tem 2 chuveiros, masculino e feminino, debaixo dos sanitários, e a gente tem aqui essas placas, que são os aquecedores solares para esses chuveiros. Essas funcionam muito simples, tudo que a gente tem que utiliza a energia do sol, que nem essas placas, estão orientadas para o norte, que é de onde a gente vai ter maior incidência dos raios solares.
Pois é, mas na prática, seria possível morar numa casa feita nos moldes da biodinâmica? Em equilíbrio com a natureza, mas sem deixar de lado o conforto? A resposta você tem agora. Bonitas e simples, à medida que sobem, as construções agregam novas tecnologias. Esta foi a primeira casa de adobe construída na Ecovila Guabaré. Traz o legítimo design da bioconstrução e a filosofia da permacultura, de trabalhar com e a favor da natureza. E o bom é que dá para ver a evolução da bioconstrução dentro da Ecovila. Então essas são as primeiras obras, foi muito importante. Inclusive no começo, quando a gente estava trabalhando, nós chamamos moradores aqui de perto para ajudar na construção. E era o tempo todo falando, construindo, eles falando, vai cair, não vai dar certo, eu nunca vi isso. Mas não caiu. Até que quando depois ficou pronto, todo mundo tá falando, foi eu que fiz. Agora todo mundo quer. Agora todo mundo quer, mas antes é bem difícil você apresentar uma técnica que eles nunca viram. E não poderíamos ir embora sem conhecer a casa do Juno, que também fica na Ecovila. Juno, então aqui foi o primeiro local onde você veio, construiu a primeira casa e morou aí durante um tempo, né? Foi. Aqui é o primeiro lugar. Na permacultura a gente fala que antes de construir qualquer coisa, é ideal você ficar 1 ano no terreno, observando o vento, a direção do vento, a direção do sol, para onde ele passa. Juno, vamos lá então? Vamos lá. O estilo aqui já muda, né? A questão de design e tudo mais. Aqui eu quis dar um toque artístico mesmo. Eu quis me expressar através dessa casa. Além dela ser um laboratório para as técnicas que eu aprendi, eu quis colocar um pouco a minha cara. Tem um pouco do adobe artístico, mas é calcite. É uma mistura com calço, cimento, chita e barro. O banheiro, como é que é o banheiro? Bem, o nosso banheiro, a privada dele é de água normal, porque aqui nós não temos problema de falta de água. Então, assim, nós tratamos ela com a fossa de bananeira, então é uma privada normal. O chuveiro tem aquecimento solar. Tem aquecimento solar. Essa preocupação, questão de não utilizar muita energia, né? É. Bom, Juno, aqui a gente está na sala. Quando a gente fala de casa de bioconstrução, né? Como é que funciona? Não precisa ser grandes espaços, é isso? Não precisa de grandes espaços. A gente costuma falar, na bioconstrução a gente usa o barco como exemplo. Então são espaços pequenos, mas funcionais. Esse aqui foi o sistema, na verdade foi uma surpresa da casa, que foi uma coisa bem simples que a gente fez. E na minha opinião foi uma das coisas mais importantes dentro da casa. Por quê? Porque aqui já é a seleção do lixo da casa. Então a gente está selecionando o lixo na hora que a gente está produzindo o lixo. Então você não precisa de ter mais trabalho para organizar, para separar. Então a gente separa, aqui usou, coloca. Aqui abre e coloca. Aqui temos as cores universais, que o amarelo é lata, plástico vermelho e papel azul. E o orgânico, como a gente utiliza na composteira, a gente já bota direto ali para jogar na composteira. Aqui na bioconstrução, fazer o segundo andar é mais difícil? Não, só tem que ter a estrutura de base, mas igual outra casa normal. Não tem nada demais. Então aqui a gente construiu uma janela, que aqui geralmente o vento vem do nordeste e leste, e a gente abre, que formam uma corrente de ar dentro, que esfria. Então essa corrente vem, circula pela casa e sai em cima, que em cima tem uma saída de ar. Como o ar quente sobe, ele sai e a casa fica sempre fresca. Sempre fresquinha. Sempre fresca. Esse é um dos princípios da bioconstrução. Muita iluminação natural e ventilação circulada. Lá no IPEC, as casas têm design mais inovador. Já nesta Ecovila, o acabamento interno impressiona. A decoração é de uma casa comum, porém os materiais são da própria região, como as pedras de Pirinópolis, o que minimiza os gastos energéticos com transporte, maquinário e produtos que viriam a prejudicar o solo.
Qual que é a viabilidade dessas tecnologias nos centros urbanos? Existem algumas limitações. Por exemplo, nos grandes centros urbanos é difícil você ter terra, por exemplo. Mas se está tendo uma obra de um viaduto ou uma escavação, alguma coisa que você tem uma quantidade de terra, você pode construir a sua casa com a quantidade de terra. O interessante é procurar materiais perto de você que você possa reutilizar ele nas construções. Por aqui foram construídos 11 núcleos habitacionais, que depois de prontos, serão comercializados para atender um novo tipo de comprador. Algumas pessoas estão fugindo dos grandes centros urbanos, fugindo de trânsito, fugindo de superpopulação e de viver numa vida mais natural, numa vida mais, mais junto à natureza. Então aqui ela tem a oportunidade de vivenciar isso. Um segmento imobiliário de grande procura na Europa e Oceania. Mas para morar aqui, além do espírito de comunidade, é preciso seguir algumas regras básicas. Tem que respeitar o estatuto da Ecovila, que é um estatuto que reza sobre os princípios básicos da permacultura, de coleta de água da chuva, de casa de bioconstrução, de tratamento dos dejetos, de não utilização de veneno. Aqui na Ecovila da Lagoa, 2 casas de adobe já estão prontas e com famílias morando. Outras 4 estão sendo construídas. O terreno tem capacidade para 23 casas ainda. E um diferencial, aqui o terreno é dividido entre todos e o proprietário compra apenas a casa. Liberdade longe dos perigos da cidade grande e um contato maior com a natureza. Precisa de propaganda melhor? A seguir, surf sustentável. Alunos da Rede Pública de Juqueí, litoral norte de São Paulo, aprendem que para pegar boas ondas é preciso preservar a natureza. Telhado verde e verdura sem agrotóxicos. A reciclagem de resíduos de uma praça de alimentação vira adubo e abastece a horta construída no teto de um shopping da maior metrópole brasileira. Mais, com tijolos de adobe e criatividade, é possível construir casas usando uma simples mistura de barro e areia. E o melhor de tudo, sem desperdiçar os recursos da natureza. O Good News volta já.